seja bem-vindo, se adentre. Porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu sou Cássia Roberta Arantes Campos. Oi, meu nome é Bianca, tenho 10 anos. E o meu marido, Guilherme Teixeira Arantes. Por isso que eu estou sem máscara. Somos nós três para fazer essa produção, tá? Então nós estamos em segurança. Daqui a pouco meu marido aparece, né? Então é com muita alegria que nós vamos falar sobre esse tema. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós vamos ter um momento de reflexão. Nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura física de uma casa, sobre morada do Espírito Santo, sobre estrutura familiar. Eu vou falar para vocês um pouquinho de biologia, biologia, sobre a pandemia, tudo relacionado a esse tema. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então vamos começar nesse primeiro momento em um ato de reflexão. Quem sou eu? Qual é a minha habilidade? O que eu me proponho? Nós temos que começar o nosso tema por aí. Nós vamos falar do eu. Quem sou eu? Reflita comigo. O que é que eu tenho facilidade para fazer? Porque servir ao meu Deus não demanda esforço além da minha capacidade. Porque eu não sirvo ao Senhor com sacrifício. Eu sirvo ao Senhor em forma de agradecimento. Então, o que eu faço com tanta tranquilidade que eu possa servir a meu Deus? Que competência me foi concedida pelo Criador? O que eu faço com tanto zelo que eu possa dedicar ao meu Senhor? Como que eu me proponho a fazer isso? Eu me proponho a servir para me sustentar como estrutura, como um corpo físico. Eu me proponho a servir para fortalecimento da minha fé. Eu me proponho a servir para me lapidar enquanto ser humano. Porque quando eu sirvo ao Senhor, eu sirvo também ao meu irmão. E é nesse ato de servir ao irmão e, em consequência, servir a Deus, que eu vou trabalhar o meu eu como pessoa. Então, quando a gente pensa, eu e minha casa, a minha casa é do Senhor. Qual atitude pode demonstrar que eu e a minha casa pertencemos a Deus? Quando a gente pensa em casa, nós poderemos pensar numa edificação física, uma estrutura, mas eu também posso pensar nessa casa aqui, que é a morada do Espírito Santo de Deus, que foi feita à imagem e semelhança do Senhor. O meu corpo é minha casa temporária na terra. Esse meu corpo é meu hábitat, porque é aqui que eu vivo. Então, como que esse corpo, na íntegra, pode estar a serviço do Senhor? Será que esse meu corpo demonstra que ele provém de Deus? Que ele é feito à imagem e semelhança de Deus, habitado pelo Espírito Santo? Como é que eu tenho
usado esse corpo? Já parou para pensar sobre isso? Eu uso esse corpo para demonstrar que ele é de Jesus? Porque é através do meu corpo que eu vou servir. Então, tendo a minha casa como a morada do Senhor, como é que eu posso cuidar dessa casa? Essa casa ela tem que estar na íntegra para servir. Então, do que essa casa é feita? Qual é a base de sustentação dessa minha casa corpórea? Daí nós podemos pensar e refletir. Será que eu tenho me alimentado corretamente? Será que eu tenho dormido bem? Tenho cuidado da minha saúde? Eu realizo alguma atividade física? Do que esse meu corpo ele é constituído? Esse corpo está desgastado? Esse meu corpo é por amor e perdão? Essa carne, ela tem empatia? Qual é a base que sustenta essa casa onde eu habito? Eu sou sustentada pela oração, pela fé, pela esperança, pela disciplina. Eu sou sustentada pela persistência, pelo jejum. Eu sou sustentada pelo meu relacionamento íntimo com meu Senhor. Você já parou para pensar o que tem sustentado a sua casa corpórea? Porque ela é a sua morada. Um outro ponto que nós precisamos refletir quando a gente fala em serviço. Quem é o meu Senhor? O que eu conheço dele? Porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Eu faço para Deus por gratidão ou eu faço por obrigação? Como é que a gente faz para conhecer esse Deus? Eu conheço esse Deus através da Bíblia. É aqui que eu vou interiorizar e buscar respostas para o meu dia a dia. Então vocês podem falar, ai Cássia, mas a Bíblia foi escrita há tantos anos. Foi sim. Mas cada vez que eu leio um trecho bíblico, eu extraio daqui uma nova interpretação atual. Então é daqui que eu vou conhecer o meu Deus. É do meu momento de meditação. É do meu momento de oração. Eu conheço o meu Deus, é do meu momento de entrega. Eu faço o meu Deus ser conhecido pelo meu momento de introspecção. Em tudo que fazemos, deve imperar o amor, a alegria em servir. Então, eu vou contar algumas histórias. Eu sou mineira, né? Então, eu me lembro muito bem e com muito carinho da minha avó. A minha avó, ela fazia parte do apostolado da oração. Toda primeira sexta-feira do mês, às 15 horas, ela tinha um compromisso com o Senhor. Podia acontecer o que fosse. Às 3 horas da tarde, minha avó se arrumava para ir adorar a Deus. Me lembro
saudosamente, mas com alegria por tudo que ela me ensinou na fé, da vestimenta que elas usavam. Sim, tinha uma roupa especial, uma saia midi preta, uma blusa de manga, gola branca. Todas elas iam com aquela roupa às 3 horas da tarde para adorar a Deus. Posso sentir o cheiro da minha avó. Cabelo alvo, como a neve, cabeça branquinha. Mas quanta simpatia, quanta alegria. Como ela ficava linda naquela roupa, com uma fita vermelha. Saudades eternas, e que ficou aquilo registrado na minha mente. Por que ela se arrumava, aquele sapato brilhando? Eu posso até vê-la assim, subindo a rua em direção à igreja. Por que ela se arrumava de uma forma diferente do seu dia a dia? Porque na igreja é o lugar mais importante. É ali que ela vai estar em intimidade com Deus, que foi o Criador da vida dela. Uma outra história é que, aí já era da minha adolescência, toda roupa nova que nós ganhávamos, o primeiro lugar que nós tínhamos que ir com aquela roupa era na igreja. Depois não, depois você poderia usar a roupa em outro evento. Mas a primeira vez que você ia vestir uma roupa nova era na igreja. Porque o Deus era mais importante, era para Ele que eu tinha que me apresentar. Então essas histórias, elas vêm com atos de muita sabedoria. Porque desde muito pequenina, a minha família, os meus ancestrais, eles me mostraram através de atos quem é mais importante na vida. O que é mais importante para fazer? De onde eu vou buscar a minha sustentação? Então esse é o meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo e que eu quero servir. Não o conheço na totalidade, a gente busca conhecê-lo no nosso dia a dia. Mas eu tenho sede de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Deus. Porque sem Ti eu não sou nada. Então a Ele toda honra e toda glória. Vamos agora falar um pouquinho sobre minha morada. Na minha casa, a minha família também tem um cachorrinho, a Mel, por isso que vocês estão escutando aí ao fundo a Mel latir. Então, para que eu e minha casa sirvamos ao Senhor, o que é preciso? Licença. Eu preciso ser humilde e reconhecer que eu sou apenas um instrumento e que eu ajo de acordo com que eu sou tocada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu faço aquilo que eu me proponho a fazer com amor, com atos de nobreza, tendo a certeza de que tudo posso naquele que me fortalece. Esse é meu lema de vida. Tudo posso naquele que me fortalece. E quem me fortalece? Jesus Cristo. Com isso, nada vai me impedir de servir ao meu Deus. Porque quando eu me proponho, Ele me capacita. Se eu sou capaz de falar de tantos e tantos assuntos diversos,
Por que eu não sou capaz de falar de Deus? Do meu jeito. No meu linguajar, sim, eu não preciso de ter uma linguagem polida para falar de Deus. Para falar de Jesus, basta ter apenas alegria em seu coração. E saber que eu sou uma pequena criatura. Porque quem sou eu diante a magnitude de um Deus? Então, quando nós vamos à igreja, não existe esse ou aquele mais importante, não. Nós todos, naquele local, somos muito pequenos. Nós estamos ali em comunhão. E isso é muito importante. Comunhão. Está ao lado de quem comunga a mesma fé. E todos nós que estamos ali, nós estamos em busca da verdade, em busca da esperança. As pessoas que frequentam a igreja não são santos, né? Às vezes a gente acha, nossa, na igreja só tem esse ou aquele, a gente quer classificar as pessoas. Não existe classificação. As pessoas que estão no altar do Senhor são os pecadores. Já pararam para pensar sobre isso? São os pecadores que precisam ser preenchidos pela palavra do Senhor. Então, quando eu falo, eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor, nós vamos comprometer com amor. Lembrando que o amor é prudente, é compassivo, é benigno, é manso, o amor é comedido. Mas para que eu tenha esse amor cravado na minha essência, eu preciso estar em comunhão com o meu Deus. E como que eu tenho comunhão com Jesus Cristo? Através da oração, de dobrar meus joelhos ao chão, de clamar, de jejuar. Porque nesses atos, o Espírito Santo vem habitar em mim. Se o Espírito Santo habita em mim, eu consigo transmiti-lo às pessoas ao meu redor. Eu contagio o ambiente em que eu estou. E se essas pessoas me veem que eu estou agindo diferente, de onde vem esse diferencial? O diferencial está em quem eu confio. Vou dar mais um exemplo, né? Criança tem medos, é comum da idade deles, né? Então a minha filha tem medo ao dormir. Daí ela fala pra mim, mãe, eu tô com medo, o que eu faço? Aí minha filha, pega o terço. Daí a avó, mais a tia lá de Minas, fizeram um terço de crochê. Sim, de crochê. Por quê? De tantos terços que já foram rebentados durante o sono. Então, para que não aconteça nenhum tipo de acidente, vamos fazer um terço de crochê para Bianca. Segura o terço, minha filha, em suas mãos e reze. Então, qual a importância de um terço diante de um medo? O que eu estou ensinando para Bianca? Qual o caminho eu estou mostrando para ela? Porque quando eu estou em oração, eu sou aliviada. Se eu confio em Deus, eu busco as respostas nele, acreditando que tudo tem um porquê. Quando eu sirvo a Deus, eu vou servir a Jesus
E Ele vai me mostrando o porquê disso, o porquê daquilo. Às vezes na hora, né, nós estamos passando por uma tribulação, aí naquele momento eu não consigo entender. Porque o meu coração está aflito. Mas quando eu começo a orar, a meditar, Deus fala comigo. Então hoje nós estamos vivendo aí um momento em que a nossa geração nunca havíamos passado. Nós estamos enfrentando uma pandemia, sendo afetados direta ou indiretamente. Né? Porque mesmo que nós não estejamos contaminados, nós estamos passando pelas mesmas dores e aflições. Né? Se eu posso falar assim, simplificar com essas palavras, dores e aflições. Então, como Deus tem falado comigo diante dessa pandemia? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre lições. Sim, Cássia, lição sim. O que essa pandemia tem me levado a refletir? Já parou para pensar que a pandemia tem me mostrado como cristão? Então a gente pode pensar assim, se Deus permitiu que esse vírus se instalasse na face da terra, Deus pode tirar. Ele pode tudo. Né? Quantas vezes nós já pensamos isso? Por que Deus não tira esse vírus da face da terra? Mas aí nós vamos analisar por um outro ângulo. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. O que eu estou fazendo desse livre-arbítrio? O que o homem fez da liberdade que Deus deu para ele? Então a responsabilidade é nossa. Como é que Deus tem usado essa pandemia para me mostrar que eu sou parte do microcosmo? Que eu sou muito pequenino. Eu não sou nem um grão de areia no universo. Como essa pandemia está me mostrando que eu sou totalmente dependente do meu irmão? Sim. Dependo o tempo todo daquele que está mais próximo de mim. Então essa pandemia, ela veio me mostrar que nós devemos usar sabedoria. Adoro essa palavra. Sabedoria. É o dom que Deus concedeu para salvar a humanidade. É o talento. Essa pandemia veio nos mostrar que nós vivemos na unidade. Eu e meu irmão somos um. Eu e meu irmão, nós somos feitos à semelhança de Deus, então nós somos um. Unidos pelo mesmo interesse, nos salvar. Então eu sou um ser completo, né? Se a gente parar para pensar como humanos, eu tenho um sistema respiratório, eu tenho um sistema circulatório, digestório, excretor e por aí afora. Eu tenho olhos, ouvidos, olho, boca, nariz, tenho cabeça, membros. Daí aparece uma estrutura chamada vírus. Estrutura é uma partícula. Quando a gente analisa partícula, o que é uma partícula? É a menor parte de algo.
Portanto, o vírus é uma partícula muito simples diante da complexidade do organismo humano. E essa partícula simples está adoecendo a Terra. Está adoecendo a população do nosso planeta. Né? Então vamos fazer aqui uma analogia. Se eu pegar uma régua, a menor parte da régua é 1 milímetro. Né? Então a gente tem aqui uma régua, a menor parte, né, esses traços aqui que estão dividindo a régua bem pequenininhos, representam 1 milímetro. Essa milímetro, essa parte menor da régua, ela é 1 milhão de vezes maior que uma partícula viral. Por quê? Porque o vírus ele é medido em uma unidade chamada nanômetro. 1 milímetro é 1 milhão de vezes maior que um nanômetro. O vírus ele tem cerca de 100 nanômetros. Então, esse 1 milímetro, essa parte menor da régua que nós usamos no nosso dia a dia, ela é 10 mil vezes maior do que essa partícula que está aí devastando o planeta, fazendo estragos sem reparos, que tem um potencial alto de letalidade. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a biologia para a gente entender um pouquinho dessa estrutura e de como ela age, né? Então vamos considerar aqui uma célula do meu corpo, né? Com todas as estruturas que tem lá dentro da célula. Esse seria o vírus. Olha a diferença de tamanho, né? O vírus, ele é quase do tamanho das estruturas que estão dentro da célula. Então, ele é muito simples. De que esse vírus é composto? Essa parte amarela representa uma cápsula de lipídio, gordura e proteína. E essas estruturas branquinhas aqui são chamadas de espículas. E é elas que fazem com que o vírus grude na nossa célula. Se eu abrir um vírus, olha como ele é simples. Dentro dessa cápsula existe uma fita que é o material genético do vírus. E essa fita de material genético a gente chama de RNA. Então, quando o vírus ele é aderido na célula, essa célula engloba toda essa estrutura. Ele penetra no interior da célula e aqui no interior da célula, a célula agora vai parar o metabolismo normal dela e começa a trabalhar para o vírus. Então ela vai agir em função dessa partícula minúscula. E aí a célula vai passar a produzir milhares de material genético do vírus. Vai passar a produzir a cápsula. E aí no final, isso vai ser montado de novo. O vírus tem todas as estruturas prontas. E a célula, ela vai arrebentar, porque dentro dela vai estar contido milhares de partículas virais. E daí, cada vírus vai infectar novamente uma outra célula. É assim que se dá o processo de infecção. Então é assim
que o coronavírus, ele se espalha. Mas aí vocês podem falar, ai Cássia, mas o que é isso, carga viral? É a quantidade de partículas que eu vou ter no meu corpo. Então, por isso que é necessário um período que nós chamamos de período de incubação. Esse período ele corresponde entre 2 a 14 dias, para que a pessoa tenha a quantidade de vírus suficiente para infectar o seu irmão. Daí a importância de ficarmos em casa, empatia. Porque quando eu fico em casa, o vírus não vai encontrar uma outra pessoa e começar tudo de novo. Por isso que se pede tanto para que as pessoas fiquem em casa. Então esse vírus, ele é desconhecido do meu organismo, né? Meu organismo nunca havia entrado em contato com ele. Então, diante desse fato, o meu corpo precisa de produzir tudo novo para tentar combater essa partícula. Então, os linfonodos, o baço, o timo, que são órgãos que estão relacionados com o nosso sistema imunológico, eles vão começar a ter um trabalho exaustivo e intenso para tentar combater a partícula viral, né? Então, quando eu falo em células do sistema imunológico, né, os linfócitos, macrófagos, neutróficos, CD4, células NK, todas elas são células que atuam para tentar eliminar esse vírus do meu corpo. E os linfócitos, eles produzem uma estrutura que eu vou representar aqui, que são os anticorpos. Então, esse anticorpo faz o quê? Ele se liga aqui ao vírus e não deixa com que a espícula agora grude mais a célula hospedeira. Então, agora o vírus, né, não tem condição mais de grudar aqui. E aí não vai infectar. Essa é a função do anticorpo. Mas aí, no início da minha palestra, eu fiz uma pergunta, porque tem conexão. Eu tenho me alimentado bem? Eu tenho dormido corretamente? Eu tenho me procurado relaxar? Daí a importância da meditação, da minha introspecção com o meu Criador. Então nós vamos analisar a importância desses atos diante da minha imunidade, né? Quando eu me alimento bem, eu fortaleço o meu sistema imunológico. Então aí nós temos, eu vou citar alguns exemplos para não delongar muito, né? O iogurte. O iogurte tem probióticos, que são células que a gente chama de soldados do organismo, que eliminam algumas toxinas que vai matar os invasores. Dentre eles alguns micro-organismos, e vai expulsar isso do meu corpo. Né? Quando eu falo assim, alimentos ácidos geralmente são ricos em vitamina C. Qual a importância da vitamina C? Ela é um antioxidante. Então ela aumenta a resistência do meu organismo. Né? Vegetais escuros, uma couve, por exemplo, rica em ácido fólico. Ácido fólico, a substância que tem no vegetal escuro, ela vai auxiliar na formação dos glóbulos brancos, linfócitos, macrófagos, neutrófagos, que são as células de defesa do meu organismo. Carne, cereais, sementes, leguminosas, feijão, soja, são ricos em zinco. O zinco combate resfriados e doenças do sistema imune. Então, a gente consegue observar que há conexão entre o ambiente em que eu coloco o meu corpo e o que eu coloco para dentro desse meu hábitat.
Nozes, castanha, principalmente idosos devem consumir, né? Por quê? Porque esses alimentos eles são ricos em vitamina E, e a vitamina E combate a diminuição da atividade imunológica por conta da idade. Pimenta. Pimenta é fonte de beta-caroteno, que vai se transformar em vitamina A, e a vitamina A protege meu corpo de infecções. Aí eu falei para vocês dormem bem? Por quê? Porque o sono, enquanto o meu corpo relaxa, o meu organismo ele vai realizar ajustes que são essenciais para o funcionamento das nossas defesas naturais. Por isso que é importante dormir no mínimo 8 horas por dia. Aí eu perguntei para vocês relaxam? Meditam? Por quê? Porque o relaxamento, ele desfaz as tensões físicas, mentais e emocionais, né, que a gente vai adquirindo de forma imperceptível no nosso dia a dia. Então a meditação, a introspecção, diminui a ansiedade, aumenta o autocontrole, melhora o estado energético do organismo, aumenta o número de anticorpos, que eu usei aqui como pregador de roupa, que neutraliza o vírus e não deixa com que ele cause infecção no meu organismo. E renova as células de defesa, as células do nosso sistema imunológico. E agora eu vou falar de um outro ponto. Eu sou feliz? A felicidade está diretamente relacionada com o meu sistema imunológico. Sabiam disso? Quem é mais feliz tem o maior número de células CD4 e NK, que são responsáveis pela nossa imunidade também. Então, pessoas felizes, elas contraem menos doenças e elas se recuperam mais rápido. Então, essas atitudes são importantes porque quando o meu corpo entrar em contato com um ser desconhecido, aí o meu corpo tem capacidade de produzir aquilo que é necessário. O vírus não tem vida própria, não é considerado nem célula, por isso que eu falei partícula. Ele só sobrevive dentro de uma célula saudável. Esse vírus é considerado um hospedeiro intracelular obrigatório. Ele precisa de um organismo são para que possa multiplicar, infectar. Por isso que a pandemia tem me ensinado a empatia. Eu li um livro agora há pouco, muito interessante, que ele fala assim, que para que a gente ganhe uma guerra, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. E para que isso aconteça, eu tenho que ter um ato nobre, chamado humildade. Olha que lição de vida que esse livro nos dá. Mas a gente ainda não conhece tão bem essa simples estrutura. Nós estamos buscando conhecê-la, né? Vários pesquisadores estão em comum trabalhando para se conhecer, mas a gente ainda não conhece por completo. Então é necessário que todos nós tenhamos humildade, sejamos comedidos em nossas ações e agimos com unidade. Aí a gente fala-se assim, né? É preciso usar máscara. Por que é preciso usar máscara? É um ato de empatia e, ao mesmo tempo, proteção e segurança. Sabem por quê? Porque quando eu uso máscara, a máscara tampa a minha boca. Se a máscara tampa a minha boca, eu não vou estar contaminando o ambiente onde eu estou com partículas que saem de vapor. Nessas partículas que vão saindo,
né, nos gases, vão saindo as partículas virais. Mas, ao mesmo tempo em que eu tampo a minha narina, eu estou me protegendo. Eu não estou inalando do ambiente onde eu estou partículas virais. Então eu posso falar que essa máscara tem duas vertentes. Uma vertente é de me proteger, tampando a minha narina. E a segunda vertente é proteger o meu irmão, porque aí eu não estou espalhando no ambiente onde eu estou partículas virais. Então percebe aí a importância da unidade, ação em conjunto, humanização para a cooperação e a capacidade de viver em grupo. Então eu falei que a todo momento, embora a gente vai falar de assuntos diversos, eu estou falando desse tema, servir ao Senhor. Porque quando eu sirvo ao meu irmão, eu extrapolo para Deus. Porque o meu irmão é feito por Deus. Ele é feito à imagem e semelhança do Senhor. Por que eu tenho que lavar as mãos? Aí existe uma outra diferença entre limpeza e higienização. Quando eu lavo a mão com sabão, eu tiro a sujidade visível. E quando eu aplico álcool, o álcool penetra nos micro-organismos, nessa partícula viral e quebra. Sabão também, né? O sabão, ele é responsável, por quê? Porque ele age aqui nessa cápsula que é feita de lipídio, lembra que eu falei, né? Que é uma gordura e o sabão arrasta essa gordura. Mas o sabão, ele é limitado. Então, por isso que a gente fala assim, vamos fazer uma união entre sabão e álcool. Por quê? O que o sabão não removeu, o álcool remove. Mas eu não posso aplicar o álcool em mãos sujas. Consegue entender a diferença? Porque primeiro eu tenho que tirar a sujidade, para depois aplicar o álcool. Então, com essa guerra biológica, nós observamos que nós somos totalmente dependentes do nosso irmão, daquele que está mais próximo. Por quê? Porque eu dependo dos cuidados dele para que eu seja protegida. Então, juntamente a esse ato altruísta, a gente deve usar a sabedoria que nos foi concedida por Deus. Porque todos nós estamos sendo convocados para essa guerra. Cada um com o seu talento. Cada um com a sua disponibilidade. Então, uns vão ser convocados para essa batalha através do seu estudo, outros pela sua habilidade, outros pela sua competência socioemocional e sociocognitiva. Outros vão ser convocados através da sua força de vontade e todos vão colaborar ao mesmo tempo para a formação de um projeto de vida. Daí a capacidade de trabalhar em grupo para um bem comum. Então, diante disso, a gente está observando que o estudo é fundamental para que a vacina seja oportuna e salvemos vidas. Mas também nós precisamos de outras competências. Alguns têm competência para desenvolver aparelhos salva-vidas. Outras pessoas têm disponibilidade para fazer as acomodações que vão abrigar os doentes. Há aqueles também que atuam diretamente no combate da doença, dentre tantos outros. Se nós analisarmos, é um momento em que não necessitamos mais dos espertos. Esperteza, essa palavra ficou para trás. Aqueles que se achavam no direito de enganar e sair bem da situação. Não tem como driblar o que não se conhece. Então os espertos não têm lugar para eles. Esse momento necessita de sábios, de sabedoria. Como Deus é bom. Ele concedeu a sabedoria, ele deu livre-arbítrio àqueles
que aplicaram nos estudos. Então Deus está mostrando aí a importância do estudo. Estava tão defasado. Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho, professora, que saber isso ou aquilo? Então aí está o porquê eu devo saber. Ai, professora, por que eu tenho que saber geometria, matemática, física, química, geografia, história, artes, música, inglês, português, biologia? Por que eu tenho que saber todas essas matérias? Então essa guerra biológica vem me mostrar que se eu não souber o mínimo de cada conteúdo, eu não consigo compreender a complexidade dessa guerra biológica que estamos vivendo. Então ficou claro que o mundo não é do esperto, daquele que acha que engana e está tudo bem. O mundo é de quem sabe aplicar a sabedoria nas mais diversas formas. Jesus está mostrando para a gente que é para a gente usar o nosso dom, comumente chamado de talento. Nós estamos observando nessa pandemia que pessoas anônimas que eram desconhecidas, que lutam dias e dias trancafiadas em um laboratório, que nunca tiveram seu trabalho reconhecido, porque antes eram pessoas ocultas. Essas pessoas hoje estão aparecendo. Porque antes apareciam pessoas, outro tipo de pessoas, que tinham outras habilidades. E aquelas habilidades hoje, na atualidade, não são mais importantes. Então, quando eu falo assim, viver na unidade, o que eu faço atinge o meu irmão, né? Daí a importância da máscara. Nós todos estamos lutando pelo bem comum. E aí tem um ditado que fala-se assim: minha liberdade termina quando começa a do outro. Isso é algo que nós precisamos aplicar no nosso dia a dia. A máscara veio novamente para nos mostrar isso. Eu posso tudo, porque Deus me deu livre-arbítrio. Mas nem tudo me convém. Essa é a diferença. Então, diante desse fato trágico que é a pandemia, nós vamos observar aí atos nobres que a humanidade havia esquecido. Atos de humildade, atos de unidade, atos de fraternidade, atos de empatia e, principalmente, servir ao Senhor. Por quê? Porque quando eu sirvo ao próximo, aquele que está necessitado, é Deus que está agindo em mim. E é eu servindo, materializando os talentos ou dons, cada um chama de um jeito, que me foram dados pelo Espírito Santo de Deus. Existe um ditado que fala assim: ninguém é tão pobre que não possa doar, e nem tão rico que não possa precisar. Então, na Bíblia, em Provérbios 13, versículos 7 e 8, nós encontramos assim: há quem se faça rico, não tendo coisa alguma, e quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Então, todos nós podemos. Não tem esse ou aquele, não tem essa desculpa, ai, ele tem mais, então ele pode mais que eu. Não. Todos nós temos condições de servir ao Senhor. Então vamos aí fazer algumas comparações. Deixa eu arrumar aqui. Isso.
Todos nós temos condições de servir ao Senhor. Não precisa ser um gesto grande. Em seu pequeno gesto, você servirá a Deus. Então, nós já ressaltamos aqui a importância do eu. Agora, nós vamos falar da casa. Quando eu penso em uma casa, eu penso em uma estrutura física, que deve ser bem feita, ter uma base, ter colunas de sustentação, ter vários cômodos, ter espaço para que o ar possa fluir de um local ao outro. Então a casa tem que ser arejada. Essa residência, ela deve apresentar tanto espaços de privacidade quanto espaços comuns. Então essa base sólida, ela é adquirida no meu convívio com os meus ancestrais. Porque as palavras até convencem, mas é o exemplo que arrasta. Lembra lá da história da minha avó? A base sólida é o meu relacionamento íntimo com Deus. Minha introspecção em busca do meu verdadeiro Senhor. Então, por que essa base tem que ser sólida? Para que a edificação não se desfaça em meio a vendavais, tempestades, tremores. Daí, ter uma solidificação, uma união com o local onde será construída é fundamental. Então, onde eu sou construída? Eu sou construída no meu relacionamento com o Senhor. E diante disso, a gente vai construindo essa casa. Minha edificação é visionária. Hoje nós temos aí os coaches, que trabalham tão bem mostrando pra gente que na vida deve existir um projeto a longo prazo. Então, se eu quero formar uma família, essa família já vai iniciar no namoro. Cássia, mas como assim? Tá muito cedo o namoro? Sim! Você já parou para pensar que esse seu namorado pode vir a ser o seu marido e o pai da sua filha? Não é muito cedo não, tem que pensar agora. Então nós precisamos da formação de um projeto de vida com esperança. Daí a importância desses profissionais coaches. Que fazem com que nós reflitamos a longo prazo. Então, eu e meu namorado, nós devemos ser íntegros, ter uma unidade. O que eu vou apresentar para esse meu namorado? Já pararam para pensar? Eu vou apresentar a minha essência, a minha verdade, sim. Essa pandemia também está mostrando para a gente o quão é importante a verdade. Essa minha essência, ela é fundamentada no Senhor. Então ela não vai ser corrompida com os anos. Nós precisamos comungar o mesmo Deus. Não tem como a gente servir a dois senhores ao mesmo tempo. Para que quando eu e o meu namorado decidamos ser uma só carne, que essa união seja fecunda. Então, quando eu volto para essa casa, eu observo que a casa está vazia. Então, nós vamos planejar as repartições. Nessa casa, deve ter quartos, banheiro, que são lugares privativos. Por que é importante essa privacidade? É lá que eu vou ter meu momento de introspecção, que eu vou conhecer a minha verdade.
Porém, essa casa também deve ter espaços comuns, onde todos vão se unir em comunhão. Então, área externa, cozinha, sala de estar, copa, vão cooperar para que todos se unam. Essa casa também deve ter uma área de lazer, para que as pessoas possam se entreter, se conviver de uma forma diferente. Então, tudo isso a gente observa em uma edificação, quando a gente fala de uma estrutura física. Mas quando se trata da minha casa interior? O que eu preciso para manter a minha base sólida? Aí nós vamos lembrar. Manter-me em oração, em conexão com o Criador, jejuar, meditar. Porque sim, através dessas atitudes, eu vou conseguir ter equilíbrio diante de tantas adversidades que virão. Então, quando eu tenho uma intimidade com o Senhor, eu tenho condições de levar e vencer os desafios que a vida me propôs. Não é porque eu estou na presença do Senhor que nada de ruim vai me acontecer, não. Mas quando eu estou com o meu Senhor e algo de ruim acontecer, eu estarei amparada. Mas voltando à casa ainda está vazia. Ela está sendo habitada apenas por 2 pessoas. Vamos colocá-las aqui. Essas pessoas se uniram em matrimônio. Então agora já não são mais namorados, são marido e mulher. Aí Jesus disse: sejas fecundo. Então virá o fruto desse amor. Esse fruto não é meu e não é do meu marido. Já pararam para pensar sobre isso? Esse fruto é comum, esse fruto é nosso. Essa filha terá tanto características do pai quanto características da mãe. Mas ela não é igual ao pai e ela não é igual à mãe. Aí cabe o meu respeito pelo meu filho, por aquele que eu gerei. É minha, mas ela não passou pelas experiências que eu passei, e nem as que o pai passou. Então eu não posso cobrar que a minha filha pense como eu ou como o pai, porque a minha filha ainda está em construção. Na biologia, nós analisamos assim: o genótipo se mantém, sim, o genótipo vai se manter. Por quê? Porque parte do material genético dela veio do pai e a outra parte da mãe. 50% de um e outro. Porém, o fenótipo, sim, fenótipo, ele é construído com o ambiente. Então, qual é esse ambiente que eu tenho proporcionado para minha filha? Qual é o caminho que eu vou apresentar para minha filha? Aí lembra da história do terço? Não é por acaso. Foi para mostrar que no nosso momento de angústia, quando eu estou eu e eu mesmo, a oração me acalenta. Agora sim, né? Minha casa está completa. Eu, meu marido e meu filho. Então nós vamos mobiliar a casa. Nós vamos montar os espaços aí. Então nós vamos montar aí a área externa, para o convívio comum de todos. Nós vamos montar aí a sala de TV. É um momento também de comunhão, onde nós vamos sentar ali para assistir algo que nós gostamos, todos juntos. Então é um momento de partilha.
nós vamos montando a nossa casa. De acordo com as nossas características, anseios, com as nossas necessidades, possibilidades. Na certeza de que não há o progenitor mais importante que uma família, pai, mãe e filhos pertencem ao mesmo Deus, que todos falam a mesma língua, que há uma unidade, porque a família foi a primeira instituição planejada por Deus. Então, nós devemos pensar que antes mesmo que 300 milhões de espermatozoides fossem em busca de um óvulo para gerar a minha vida, eu lutei contra 299.999. Então, eu sou um ser vencedor. Deus já me fez vencedor. Então, a Ele a fé, a nossa demonstração de que aquela casa é habitada por Deus. Porque a família foi a primeira instituição que Deus fez sobre a terra. Então, o pai tem o seu papel, a mãe tem a sua função, e o filho completa com seu estilo de vida a criação. Mas é preciso mantê-la. E não tem como não ser pela ligação daquele que nos gerou. Daí eu falei que a casa tem que ser arejada. Por quê? Para que o ar entre e saia. O ar puro vai entrar, mas o ar também vai sair revigorado da minha casa, levando o nosso testemunho de vida. Percebe que em todo momento nós temos a prova que somos feitos à imagem e semelhança de Jesus? Então, o caminho que eu apresentarei para minha filha, para a próxima geração, aquela que sucederá a minha passagem pela terra, é o caminho da fé, do respeito, da empatia, da fraternidade, do amor e da gratidão. Daí a necessidade de servir ao Senhor pela gratidão e não pela obrigação. Sendo grata, tendo amor, alegria e humildade. Então nós somos um do outro. Eu sou a Cássia do Guilherme, meu marido é o Guilherme da Cássia. A Bianca é filha do Guilherme da Cássia. E todos nós pertencemos ao Pai Celestial. Nós somos filhos do dono. Não tem como romper esse elo. Em tudo dai graças a Deus, então vamos servir com gratidão. E de acordo com a facilidade que você tem, não é difícil. É só você distinguir qual é a sua melhor habilidade. Daí Deus fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu habitarei. De acordo com a sua facilidade. Se nos reunimos e comungamos a mesma fé, nós somos frequentadores da casa do Pai. Não somos santos, somos pecadores, mas eu estou ali buscando uma nova forma de encarar a vida. Gratidão, Senhor, por tudo que sou, por tudo que tenho, por tudo que poderá me acontecer. Diante disso, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, como eu disse, nós somos uma família. Meu marido não havia ainda aparecido, ele estava nos bastidores e agora sim nós estamos com a família completa. Meu nome é Guilherme Teixeira Arantes, somos casados há 16 anos e temos 27 anos de relacionamento. E gosto de atividades sociais e dinâmicas. Meu nome é Bianca Arantes Campos, eu tenho 10 anos. Ano que vem estarei fazendo a primeira Eucaristia e sou coroinha da nossa paróquia São Sebastião. Então, gostaria de agradecer muito por
porque ninguém não faz nada sozinho, né? Então aí eu quero agradecer a Andresa e o Alexandre, que nos fizeram um convite em nome da Pastoral Familiar. Gostaria de agradecer ao Padre Isaías, a Tati Reis, Lenita Duarte, a Arlete Duarte, a irmã Maria Helena Volpe Sierra, aos nossos ancestrais, aos nossos familiares, que, como eu disse, nos educaram na fé, a meu marido e a minha filha, que todos os dias eles me ensinam a ser uma esposa melhor e uma mãe melhor. Gratidão a todos.